sou a doutora Marcela Salazar, médica gastroenterologista e endoscopista de Recife, atual membro da Comissão de Assuntos Digitais da FBG. E estamos aqui em São Paulo, diretamente da SBAD, da Semana Brasileira do Aparelho Digestivo 2025, para abordar o tema Compromisso Social da FBG, transformando conhecimento em cuidado. Essa é uma iniciativa, esse aqui é o videocast oficial da Federação Brasileira de Gastro, e eu trago aqui duas personalidades, Dr. Sérgio Pessoa, ex-presidente da Federação Brasileira de Gastro na gestão anterior, e doutora Zuleika Bortoli, atual coordenadora da Comissão de Assuntos Sociais. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Marcelo. Gostaria de começar, doutor Sérgio, primeiramente, o senhor é muito envolvido nessas questões sociais, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa relevância da FBG em se destacando nessas campanhas. Qual a sua impressão? Bom, primeiro dizer da satisfação de eu estar aqui com vocês, agradecer a vocês, enquanto ex-presidente da FBG, pelo trabalho que vocês dedicam brilhantemente à nossa federação. Eu já venho na FBG de algum tempo, nas outras gestões anteriores a mim, e sempre me incomodou meio que essa inércia de que a federação não se envolvia muito em causas sociais. Nós éramos muito voltados ao científico, à assistência associada, mas nós esquecíamos da população. Não existe entidade forte sem respaldo social forte. Isso, inclusive, faz parte da perenidade da FBG. Para que a FBG se fortaleça, ela precisa que a população a reconheça como uma entidade que defende as suas causas. Quando eu assumi, foi logo depois da pandemia, me incomodava muito o problema da fome. O Brasil tinha voltado para o mapa da fome. Então, como é que uma entidade que trata do aparelho digestivo pode se omitir em relação a um dado desse? E eu abri meu discurso em Florianópolis, de posse, dizendo que a fome, e eu continuo dizendo, porque isso não está resolvido, a fome é a mais cruel e vergonhosa das doenças digestivas. Nós não podemos falar em em dieta sem glúten, em dieta do Mediterrâneo, em dieta para perder peso. Um cara que está passando fome, ele primeiro tem que comer. E nós cuidamos do sistema que participa da alimentação. A partir daí, nós começamos a fazer algumas inserções nas mídias da FBG em relação a esse posicionamento e abrimos algumas campanhas de doações ligadas a entidades da sociedade civil. Além disso, nós temos campanhas de prevenção e de alerta à população, principalmente o Março Azul, a campanha da doença celíaca, que abre uma visualização muito grande para essa doença que é esquecida ainda no Brasil. E agora, o Dr. Áureo brilhantemente lançou o Setembro Rubi, que é uma campanha de alerta em relação à prevenção do câncer de estômago. Eu diria que nós estamos engatinhando, mas nós já demos um grande passo. Nós podemos nos inspirar na sociedade de pediatria, na sociedade de cardiologia, na sociedade de infectologia, de imunologia, que foram tão importantes na pandemia e que ganharam visibilidade nacional, para que realmente a gente ocupe o espaço no seio da população que a federação almeja. Doutora Zuleika, como coordenadora da Comissão de Assuntos Sociais, qual o papel? Assim, essa foi uma comissão criada esse ano, né? Qual o papel da comissão? O que é que vocês tiveram de benefícios ou de avanços em relação às campanhas mais pré-estabelecidas? Principalmente, né, o Março Azul, que é uma campanha nacional em parceria com a SOBEG, Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, e também da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Me conta um pouquinho qual a sua função. Primeiro, eu queria agradecer a FBG, né, principalmente na figura do Dr. Áureo Delgado, por ter me dado o privilégio de estar aqui, de estar coordenando essa comissão. Quando a gente fala de comissão de assistência social, o que a gente
quer, com essas campanhas, principalmente falar de prevenção de doença, tá? Então, quando a gente vai avaliar o que que é prevenção, a gente pode ter até uma classificação sobre isso. Geralmente, essas campanhas, a gente participa da prevenção primária, que são campanhas de orientação para a população saudável, para ela se manter saudável e diminuir o risco de ficar doente, né. Então, a gente orienta a parte alimentar, hábitos saudáveis, a alimentação, a caminhada, a ingesta hídrica, evitar o tabagismo, evitar o etilismo. Então é uma coisa, assim, bem geral, que geralmente esse tipo de campanha não é só direcionada para gasto, mas é uma campanha geral. E aí também vem a campanha da prevenção secundária, tá. Então a prevenção secundária, a pessoa já tem algum sinal de doença, e aí a gente pode orientá-la a procurar algum serviço médico para fazer os exames e tentar ter um diagnóstico precoce do seu problema antes que ela tenha um agravamento, né. Então essas campanhas, elas atuam principalmente nessas 2 áreas, tá. Então, na prevenção primária, as campanhas são campanhas que participam da mídia, que a gente faz a orientação na televisão, nas mídias em geral, no Instagram e também em palestras e em eventos presenciais, quando a gente convida a população para participar, tá. Então são encontros com pacientes ou com população em geral para a gente fazer orientação, tá. Já as campanhas de prevenção secundária, essas são bem interessantes, porque são as campanhas que a gente faz, por exemplo, no Março Azul, que tá virando um gigante. Então, nos últimos, ele começou mais ou menos lá por 2020, e esse ano foi uma coisa gigantesca, né? Foi criada basicamente uma cidade no interior de Goiás, que é o Goiás Velho, né? Foram distribuídos 5.000 testes de pesquisa de sangue oculto nas fezes. Desses testes, dentre a população de 45, 70 anos, então desses testes, 500 eram positivos e esses se tornaram colonoscopias. Então foi uma semana muito intensa, de muitos médicos, de muitos enfermeiros, de muitos voluntários, tudo voluntário, trabalhando juntamente com a prefeitura de Goiás Velho para realizar esses exames. E assim, o clima é uma coisa assim, só quem participa desse tipo de de ação, eh, sente o tão bom que aquilo faz para a gente também. A gente está fazendo só o bem para a população, faz para a gente. Porque ser voluntário, participar desse tipo de campanha é, acima de tudo, um ato de amor, é um ato de caridade. E acaba que volta essa energia para a gente também. Então é uma coisa muito boa. Então isso realmente foi uma coisa que estimula muita gente a continuar. Eu acho que foi um crescimento enorme. Março Azul é uma coisa que emociona quando a gente fala. Já quando a gente fala para maio, a gente vai falar do celíaco. Então tem a campanha do Maio Celíaco, o Maio Verde. Também a gente começou mais com a parte de educação. Então são campanhas que envolvem caminhadas, envolvem eventos com nutricionistas, com os outros colegas, que a gente chama a FENACELBRA, que é a Associação Federal dos Pacientes Celíacos. Então são eventos que geralmente a gente junta todo mundo e faz aquelas orientações gerais, tira dúvidas de pacientes. São eventos muito interessantes também. Também tem caminhadas, tem muita coisa na mídia, né. Então, é uma coisa muito legal também da gente perceber o tanto que está evoluindo, porque isso também chama a atenção da parte política, da parte governamental. Então isso criou para a gente muita força para a gente conseguir ir atrás de eu já tive reuniões com deputados lá em Brasília para a gente melhorar programar, para a gente conseguir investir no ambulatório do hospital universitário, por exemplo, na parte de gestacional, que é uma questão de Brasília. Agora quando a gente fala do país todo, a gente estimula outras federadas a tomar seguir o mesmo caminho, mas a gente também teve esse ano, por exemplo, esse mês passado, uma reunião com o Ministério da Saúde. Então o IBREDOC conseguiu se reunir com o Ministério da Saúde para a gente tentar formular um plano de capacitação da rede privada. Então tudo isso acaba para identificar esses pacientes com celíaca lá embaixo, que eles não estão chegando para a gente tem um subdiagnóstico. Então tudo isso acaba chamando atenção para muita coisa, né. E aí, caminhando um pouquinho mais na outra campanha que começou esse ano também, que foi a campanha do Setembro Rubi, que é a prevenção de câncer gástrico.
também foi uma campanha bastante interessante para primeiro ano, entendeu? Acho que vai ter bastante, uma campanha grande. O foco principal foi em São Paulo, né? A gente teve uma caminhada na Avenida Paulista, montamos aquele inflável onde tem o H. pylori mostrando as doenças que o H. pylori pode provar. Quando a gente fala assim de câncer gástrico, a gente está falando principalmente do adenocarcinoma gástrico, que é o mais prevalente. Aí a incidência, e ele está muito relacionado com o H. pylori. Então, quando a gente fala muito de prevenção, a gente direciona muito para esse lado do H. pylori. Então, da orientação em relação à alimentação, a cuidados para não contaminar com H. pylori e tudo isso envolve. Então, mas para você fazer isso, você também tem toda uma prévia. Então, os estudantes que participaram dessa ação, eles foram treinados. Eu fiz uma aula de câncer gástrico para eles na prévia, expliquei o que eles deveriam passar de informação para as pessoas que fossem participar e entrar nesse estômago inflável para conhecer a doença, então para eles passarem as informações corretas. Eu e um outro médico, nós ficamos monitorando esses pacientes, então assim, tem tudo isso. Então isso acaba assim, fazendo com que o paciente que tem algum sintoma e que nunca pensou que aquilo poderia ser alguma coisa mais grave, vá, procura um médico, faz o seu exame, e acaba prevenindo que ele venha desenvolver uma doença mais grave. Então eu acho que tem crescido realmente essa parte da assistência social. A gente está começando, né, mas eu acho que vai ser cada vez vai ter mais o papel vai ser cada vez mais importante. As comunidades. Exato. Deus, a semelhança das outras que foram citadas aí no período da pandemia. E aproveitar que a senhora falou do Ibradoc. O que é o Ibradoc, né? Que foi, na verdade, um instituto criado esse ano, né? Exato. No evento do Mais Celíaco. É o Instituto Brasileiro para Estudo da Doença Celíaca, criada pela FBG, mas que ele não é só para o gastroadulto, ele pode envolver o gastropediatra, o nutricionista, qualquer pessoa, especialidade que tenha interesse na doença celíaca, ela pode se associar, tá? Então, inicialmente a gente está fazendo mais um quadro educativo, né? É mais ciência, mas com o tempo eu acho que a gente vai andar para mais campanhas também de educação da população em relação à parte à questão da doença celíaca, né. É besteira, né? As pessoas não sabem direito o que é a doença celíaca, acham que é uma intolerância alimentar, tratam como se o paciente não tem sintomas associados, ainda pior. E como é que vocês vai orientar, esclarecer o paciente que não é apenas, assim, né? Assim, que não é apenas reduzir a quantidade de glúten que é consumido, você tem que fazer todo uma orientação e uma educação. Então, assim, é muito complicado porque o fato da doença celíaca, o problema todo é o contexto social que aquele paciente está incluído, né? É difícil de... Como é que você pode dizer, principalmente para um paciente sem muitas condições, que ele tem que comer tudo sem glúten, quando os alimentos, principalmente os industrializados sem glúten, são muito mais caros. Então, tem tudo isso. A gente pode, através do instituto, né, até pleitear novas ações, pleitear maiores acessos à população, a métodos diagnósticos, a triagem populacional. A gente tem uma estimativa de 1% da população ser celíaco aqui no Brasil, e a gente, quantos que são diagnosticados, né? É muito pouco. Essa importância, a maioria dos pacientes que a gente recebe ambulatorialmente para investigação da doença celíaca, ele não vem porque ele vem encaminhado por médico. Ele vem encaminhado porque ele viu na televisão e ele se identificou com aquilo que ele estava vendo. Ele veio porque alguém da família tem, então ele foi lá. E raramente médicos de outras especialidades encaminham para avaliação. Por isso que eu acho que o Ibradoc, nesse sentido, ele tem que abrangir não só a parte da gastroenterologia, mas sim as outras especialidades médicas. Ginecologia, neurologia, manifestação neurológica geralmente é grave, entendeu? Então, assim, as outras especialidades também têm que se alertar, têm que entender que o paciente que está na frente deles pode ter doença celíaca. Infertilidade, ginecologia tem muito infértil, muita mulher infértil. E aí, tudo isso acaba resolvendo com a orientação adequada, né. Isso deu certo Rubi, doutor. Assim, como também foi uma campanha lançada esse ano, né? Assim, o que fomentou o lançamento dessa campanha esse ano?
em relação à prevenção, né, e uma atenção ao câncer gástrico? Bom, nós nos inspiramos no Março Azul. Em alguns locais do Brasil, o câncer de estômago é mais prevalente do que o câncer de cólon. E aí nós tínhamos que cumprir essa função também. E nós sabemos que há uma atitude preventiva muito eficaz para o câncer de estômago, que é a identificação do H. pylori e seu tratamento. Então, primeiro, o Setembro Rubi, ele procura chamar a atenção da população para que essa doença, o câncer de estômago, é muito prevalente no nosso meio. Segundo, chama a atenção que nós temos formas de prevenção efetiva. E a partir daí, quando você tem o fortalecimento também vindo do público, da imprensa, você demanda à entidade pública, ao governo, seja municipal, estadual ou federal, algum tipo de ação em relação a uma doença que também é muito prevalente. Com certeza. E vale destacar que a gente também tem outras ações, né? Principalmente o Julho Amarelo, que fala das hepatites virais, chama atenção, né, para as hepatites virais, e o Maio Roxo, que fala em relação às doenças inflamatórias intestinais, que são mais encabeçadas por outra, assim, a IPBG atua em coparticipação com outras entidades. Eu acho que o bate-papo está ótimo. Se fosse para finalizar, quais seriam as considerações finais de vocês em relação a essas campanhas? E, inclusive, possíveis futuras campanhas. Eu acho que nós estamos engateando, mas o primeiro passo está dado e é um passo que não tem volta, porque a própria sociedade civil vai nos cobrar posicionamentos em relação a isso. Em relação a campanhas futuras, eu vislumbro e a Federação Brasileira e o próprio gastrologista também nós devemos nos empenhar no tratamento da obesidade, na prevenção e no tratamento da obesidade. Na realidade, apesar da gente ter gente passando fome, mas hoje nós temos muito mais obeso do que desnutrido. E a gastrologia ela tem que se envolver nesse tratamento com campanhas informativas e com cobranças do poder público de políticas de Estado em relação à prevenção e ao tratamento da obesidade. E eu queria terminar fazendo um convite, né, para que os médicos que estejam assistindo e as pessoas, né, em geral, que realmente participem, entendeu? Se voluntariem. O trabalho voluntário é um trabalho muito bonito, é um trabalho que tem muita recompensa emocional e que vale a pena, sabe? É um bem tão grande que a gente faz para o próximo e acaba que sem a gente pensar, a gente não está fazendo por isso, mas ele volta para a gente de uma maneira que se estimula a fazer mais ações. Então é uma coisa que te alimenta. Então eu realmente convidaria quem tiver interesse para fazer parte desses movimentos, dessas campanhas, porque é muito bonito e é muito gostoso. Com certeza. Então, agradeço a atenção de todos e finalizamos mais um videocast e convido a todos a assistirem aos próximos episódios no site oficial da FBG. Obrigada.